Fala senhores, vamos lá, simulado número 7 agora, tá? Já é o 7, já é o 7. Já está disponível no Drive, pode baixar. O 6 e o 7 estão disponíveis no Drive, tá, galera? Os anteriores, do quinto para trás, não tem. Por quê? Porque eles eram de projetos diferentes, né? Que eu não modifiquei. Então eu tinha que apresentar eles daquela forma e eu não posso compartilhar eles, tá? Então o que acontece? O 6 e o 7 são simulados que eu modifiquei, peguei as questões diretamente do que concurso, tomei como base alguns outros simulados, mas é, é, esteticamente não é igual ao simulado que estão vendendo de algum tipo de cursinho, por exemplo, que você queira procurar. E aí não pode ser considerado plágio ou outro tipo de coisa, tá? E aí por isso eu posso divulgar esse de forma gratuita, tá? Eu posso fornecer a vocês. E aqui eu não estou cobrando nada, é tudo de forma gratuita. Então entra lá no Drive, você vai ter acesso ao simulado 6 e o 7. Os anteriores só se você comprar direto na fonte, tá? Que é da galera do concurso na mira e da galera Bravos, perfeito? Do projeto Bravos. E deu uma sumida, tava outros projetos aí. Ontem mesmo a gente estava no Corujão do Esparta. Algumas pessoas que estão assistindo aí devem é, devem ter, né, ficado lá até de manhã. E a minha aula, junto com a do professor Thales lá, foi a última. Então a galera que conseguiu segurar até o final lá sabe do que a gente está falando, foi até o dia amanhecer, né? Então eu saí de lá, vim, já fiz o outro trabalho que eu tenho aqui. E agora, nesse tempo aqui, na hora do almoço, já estou aproveitando para gravar isso aqui, porque à noite eu já quero que suba para o canal, porque já está com vários dias aí, uns 3 ou 4 dias que eu não lanço nenhum tipo de vídeo. Eu também tenho uma vida pessoal, né? Tenho problemas, as coisas acontecem e às vezes eu não consigo gravar sempre, mas o objetivo aqui é manter a constância, perfeito? Então hoje a gente vai trabalhar um simulado de número 7, provavelmente a gente vai trabalhar um simulado de número 8 e talvez o simulado de número 9, eu acho. E aí a gente já vai entrar na última semana da prova e eu tenho um material aqui gigantesco para fazer de revisão de véspera, tá? Como é que vai ser isso? Eu vou soltar no domingo anterior à prova, ou seja, vocês vão ter 7 dias, né? Vão ter a semana todinha para assistir esse aulão de véspera. Mas de véspera não é antes da prova? Galera, não dá para me postar um vídeo antes da prova, quase ninguém vai ver. Meu canal não tem toda essa visibilidade para competir, obviamente, com os outros canais que vão fazer revisão de véspera. Então eu faço o quê? Vou postar uma semana antes, porque aí você tem tempo suficiente durante toda a semana que falta para a data da prova para assistir esse vídeo e os outros que tiverem faltando, perfeito? E aí, essa semana todinha vai ficar em off até a data da prova de vocês, mas até esse último pré-domingo aí, né? O domingo que antecede a sua prova, a gente vai estar postando ainda o simulado 8, provavelmente o simulado 9, e a gente vai estar postando essa revisão de véspera aí que vai ser postada no próximo domingo. Hoje é um sábado, provavelmente durante toda essa semana eu vou postar o simulado 8 e o simulado 9, e aí quando chegar no domingo vai essa super revisão de véspera aí, que vai ter questão para mais de metro, vai dar, cara, vai dar umas 3 ou 4 horas de vídeo, tá? É basicamente umas 150 questões, tá? Pegando todo o edital, a gente vai pegar de cabo a rabo, questões diferentes, não são iguais essas que já tem aí, tá? Então vai ser um trabalhozinho bem grande. Eu espero que vocês aproveitem e que ajudem, né, na prova de vocês, perfeito? Então, sem mais delongas, como é de praxe, se inscreve no canal, dá aquela curtida, deixa aquele comentário de gratidão, qualquer coisa, tá? Porque é assim que você me ajuda. Esse é o pagamento que eu te peço. Se inscreve, né? Compartilha com seu amigo, curte e comenta. Só isso. Qualquer problema, aciona minha rede social, tá? Qual a tua rede social? Ed Braga, vou só deixar anotado aqui, tá? Minha rede social, Ed Braga, tá? 1996. Qualquer coisa segue lá. Sempre que eu posto vídeo novo, sai lá. Perfeito? Qualquer coisa,
é só acionar o direct que eu respondo vocês lá. E também tem aí na descrição do vídeo um acesso ao grupo, tá, do WhatsApp, que lá eu também vou estar postando sempre quando sair vídeo novo, conteúdo novo, abordagem diferente, concursos diferentes, enfim, eu vou sempre estar divulgando lá. E lá nesse grupo você tem acesso à descrição dele, que lá também te dá acesso ao Drive, onde está todos os PDFs, tá, das aulas que eu posso disponibilizar e dos simulados. Você vai ter acesso a tudo isso dentro desse grupo do WhatsApp, e na descrição dele tem esse Drive que vai te dar acesso a tudo isso, perfeito? Então, vamos para o simulado 7 para cima. Tá um pouco lento, porque eu tô meio cansado. Tá dando um pouco de sono, mas vou deixar para dormir só de noite. Então vamos lá, senhores e senhoras. Olha só. Questão número 1. O uso dos pronomes de tratamento na redação oficial, ele exige atenção quanto à sua concordância nominal, verbal e pronominal. Assinale a alternativa que indica um erro, tá, galera? Ele quer, preste atenção, aqui indica um erro de concordância em relação ao pronome de tratamento. E na letra A ele diz assim: Vossa Senhoria determinará a pauta do dia. É assim que se pronuncia mesmo, Ed? É assim que se pronuncia mesmo, tá? Vossa Senhoria está corretamente seguido pelo verbo, que tá o quê? Tá na terceira pessoa do singular. Perfeito? Ó. Vossa Senhoria determinará. Ed, isso é questão de português. O que está fazendo na parte específica, amigo? Isso aqui está na redação oficial. E está sendo cobrado. Então, sugiro que você aprenda. Então, isso aqui está correto? Está correto. A letra B fala assim: Vossa Excelência designará vosso substituto. Aqui a banca pecou, tá? E aqui a gente tem nosso gabarito. Por quê? Porque ele quer que apresente o erro. Olha só, galera. A expressão Vossa Excelência, ela também exige, tá, a concordância na terceira pessoa. Mas esse vosso substituto, ele usa esse pronome aqui, né? Vosso, tá? De maneira errada, tá? Que indica a segunda pessoa do plural. Isso aqui indica segunda pessoa do plural, perfeito? Vou colocar assim que vai ficar melhor. Olha só. Isso aqui indica segunda pessoa do plural. E aí não fica em concordância. Por quê? Porque a forma correta seria seu. Ok? Seria seu, tá? Por quê? Porque seria no singular, né? Olha só. Vossa Excelência designará seu substituto e não vosso substituto, ok? E por isso está o nosso erro aqui da questão, perfeito? Olha só, a 3 fala assim: Sua Excelência, a ministra de Justiça está ocupada, perfeito, tá? Sua Excelência está bem empregado aqui com o verbo na terceira pessoa, que é o que? Está, né? Olha só. Então concorda sim com a Sua Excelência, perfeito? E a letra D fala que Sua Excelência, o senador, estava atrasado também, tá? Isso aqui, esse estava, concorda com essa terceira pessoa, tá? Atendendo a questão da concordância. A letra E fala Vossa Excelência merece aplausos, também está correto, tá? Esse verbo aqui, Vossa Excelência, ele exige o verbo, né, na terceira pessoa, que no caso a gente tem aqui o nosso merece, né? Ele merece, né? Ele estava, né? Ele está, ela está, né? Enfim, aqui a banca pecou, tá? Aqui ela colocou vosso e no caso deveria ser o seu, perfeito? E por isso é o nosso gabarito R. Ed, isso aqui tá estranho, cara. Isso aqui tá estranho. Amigo, você tem que entender que é o seguinte: tem que estar na terceira pessoa do singular. Como aqui esse vosso ele trouxe terceira pessoa do plural, deixou a questão errada, tá? Segunda pessoa do plural, desculpa. Segunda pessoa do plural, ele deixou a questão errada, perfeito? Então, assim, tem que ser sempre na terceira pessoa e, obviamente, se tiver no singular, concordar, perfeito? Então, aqui a gente tem o nosso erro na letra B. É de questãozinha chata. Isso aqui não vai cair. Eu também acho que não. Questão 2. Olha só. O conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à produção, à tramitação, o uso, a avaliação e o arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, chama-se de quê? E aí, galera? Isso aqui chama-se de quê, né? Olha só, a letra A, ela vem trazendo que é o arranjo, pelo amor de Deus, né? Galera, arranjo é utilizado principalmente no contexto de organização de documentos dentro, né, de um arquivo ou de um fundo de documento. E não tem essas características que traz o enunciado, perfeito? A letra B fala que é gestão de documentos, perfeito. Olha só, por que é gestão de documentos? A gestão de documentos, ela refere-se sim, tá, ao conjunto de políticas e procedimentos e operações, né, que envolvam a criação, o uso, o armazenamento, a avaliação, o descarte de documentos ao longo do seu ciclo de vida. Que ciclo de vida é esse? É o ciclo de vida intermediário, corrente, né, e o permanente. Beleza? Então, durante esse ciclo de vida aqui, a gestão de documento faz parte, tá? Isso inclui tanto na fase corrente quanto na fase intermediária e contempla a possibilidade, tá, da eliminação da guarda de acordo com o documento e a necessidade, tá, de preservação dele, ok? Então, essa gestão de documento ela tem uma definição bem mais ampla e por isso é o nosso gabarito da questão. A letra C fala que é destinação e seleção de documentos, não tem nada a ver, a banca viajou aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui, a destinação, né, e a seleção, embora elas sejam partes importantes dentro da gestão documental, elas são apenas aspectos, tá, que estão dentro. Num sentido mais amplo, a gente tem essa definição aqui voltada para a gestão de documentos, tá? Já a destinação e a seleção, ela é apenas um aspecto que está dentro da gestão de documentos. Programa de avaliação, isso aqui é uma parte também, tá, que está dentro da gestão de documento e por isso a nossa resposta continua, né, na letra B. E a letra E fala que é atividade de protocolo. Olha só, a atividade de protocolo ela envolve a recepção, o registro e o encaminhamento de documento, tá? São operações sim fundamentais, né, para a tramitação e o controle de fluxo de documentos, mas isso não abrange, tá, o ciclo completo de produção, de uso, né, e de avaliação ou até do arquivamento, que inclui toda essa parte aqui do ciclo de vida, tá? Então, o protocolo, apesar dele ter uma definição parecida, ele não abrange esse ciclo de vida. E aí, por isso, o nosso gabarito é a letra B, gestão de documentos, porque é o que pega melhor esse enunciado, essa definição aqui da questão número 2, perfeito? Questão 3, olha só. Documento arquivístico, resultante de avaliação que tem por objetivos definir prazos de guarda e destinação de documentos para garantir acesso à informação a quantos dela necessite. Vamos lá, assinale a opção que indica, tá? Assinale a opção que indica um instrumento de gestão de documentos definido no trecho acima. Ele quer essa definição aqui, ó, que traz isso aqui. De que definição é essa? Vamos lá. Olha só, a letra A, ela vem trazendo que é, né, o protocolo. Não, tá? Não é o protocolo. Por quê? Porque o protocolo ele se refere, né, ao conjunto de atividades ligadas à questão do recebimento, né, do registro, da classificação e da expedição de documentos, tá, dentro de uma organização. O protocolo ele é essencial, tá, para o controle, né, e movimentação dos documentos, mas ele não define essa questão do prazo de guarda e de destinação, tá? Então não é o nosso gabarito da questão, porque aqui ele vem pedindo, né, a respeito desse prazo de guarda e de destinação. A letra B fala que é tramitação, e a tramitação ela se refere, tá, ao movimento e o percurso dos documentos dentro de uma organização, e esse conceito ele está relacionado dentro de um fluxo de documento, mas também não define essa questão do prazo de guarda de guarda e destinação, tá? Portanto, também não pode ser nosso gabarito. Deixa eu tirar isso aqui. A letra C fala que é plano de classificação. O plano de classificação ele é um instrumento, tá, de organização dos documentos que visa agrupá-los, né, conforme os critérios específicos, como sua função ou assunto. Embora ele ajude nessa questão de organizar o acervo, ele também não determina prazos, né, de guarda nem a destinação final do documento.
E a letra D fala que é tabela de temporalidade, e aqui a gente chega no nosso gabarito da questão, tá? Porque a tabela de temporalidade, ela realmente, tá? Ela é um instrumento arquivístico resultante de um processo de avaliação que define, tá, os prazos de guarda e da destinação dos documentos. Então, aqui é o nosso gabarito. A letra E fala que é termo de eliminação de documento. Aqui a banca deu uma viajada, porque esse termo de eliminação ele é um registro formal, tá, que comprova, né, o descarte de documentos após o cumprimento do prazo estabelecido pela tabela de temporalidade. Então, primeiro a gente passa pela tabela para depois chegar nesse processo aqui, caso haja necessidade, tá? Então, o que melhor corresponde a esse trecho trazido pela questão 3 é tabela de temporalidade, gabarito letra D. Questão 4, olha só. Na redação oficial, o endereçamento é a parte do documento que informa quem receberá o expediente. As alternativas abaixo indicam os elementos que devem compor o endereçamento e as suas respectivas características. Assinale a incorreta. Aqui cagou o ovo, né? Ele vai trazer aqui um bocado de coisa, né, que faz parte, né, dessa questão do endereçamento, né, vários aspectos, mas ele quer a que não faz parte, ou seja, ele quer a incorreta. Então vamos lá. A letra A fala que o vocativo na forma de tratamento adequado para quem receberá o expediente. Olha só, isso aqui está correto? Tá, mas só que ele quer a incorreta. Por quê? Porque o vocativo, ele de fato, tá? Ele utiliza a forma de tratamento apropriada, né, ao destinatário, como senhor ou excelentíssimo senhor, conforme a necessidade, tá, da autoridade ou da posição que o destinatário se encontra. A letra B fala que é o nome, né, o nome do destinatário do expediente. Isso aqui também tem que ter, tá? Isso aqui também faz parte. O nome do destinatário ele pode ser incluído no endereçamento, e especialmente em documentos que precisam identificar claramente a pessoa que se destina, tá? E a letra C fala que o cargo do destinatário do expediente, isso aqui também está correto, tá? Porque o cargo ele deve sim ser indicado no endereçamento, tá? Pois ele é um dado essencial para assegurar que o documento ele chegue à pessoa correta, né? E a gente fica com gabarito na letra D, porque a letra D vem trazendo, ainda tem mais uma alternativa aqui embaixo, tá? Mas o nosso gabarito é a letra D, tá? Por quê? Porque a letra D fala do endereço. Olha só, endereço postal de quem receberá o expediente, dividido em 3 linhas, sendo a primeira a indicação da localidade do destinatário do expediente, na segunda a cidade e o estado, e na terceira o CEP. Olha só, galera, a descrição do formato, tá, do endereço está errado. Por quê? Porque no endereçamento oficial, o endereço geralmente ele é organizado na ordem de rua, avenida e depois o número, tá? Na primeira linha. E aqui na primeira linha ele vem falando outra coisa, tá? Localidade do destinatário do expediente. Na segunda linha, tá? Ele já vem indicando a questão do bairro, tá? Da cidade e do estado. E na terceira linha, que é a última, né, é que ele vem indicando a questão do CEP, tá? Então, assim, ele pecou nessa primeira parte, ok? Quando ele falou aqui que deveria ser a indicação da localidade do destinatário. Não é a localidade, tá? É o nome da rua ou do número, caso haja, tá? Rua, avenida ou e o número, na verdade. Rua ou avenida e o número, tá? Então, o nosso gabarito fica aqui na letra D por conta desse pequeno detalhe aqui, esse sutil detalhe aqui, só nessa primeira parte, tá? E a letra E fala que é alinhamento à margem à esquerda. Isso aqui também está correto, tá? Porque esse alinhamento aqui na redação oficial, o endereçamento ele geralmente é alinhado, tá? A margem dele é alinhada à esquerda em conformidade com o formato padrão. É de formato padrão da ABNT? Não, meu amigo, já falei para você, não é da ABNT, é do Manual da Presidência da República, perfeito? Não vai esquecer. Gabarito letra D. Questão 5. Documentos nos arquivos permanentes por longos períodos. Olha só, os documentos nos arquivos permanecem, tá? Não é permanente. Os documentos nos arquivos permanecem por longos períodos. 3 idades é a teoria que estabelece os fatos, tá, das fases da documentação arquivada e de como está e deve ser tratada. São
elas são, né, denominadas essas fases. A gente já viu aqui que essa parte, né, ela é conhecida também como a teoria das três idades, mas também conhecida como o ciclo vital, né, dos documentos, e isso nada mais, nada menos do que a parte corrente, a parte intermediária e a parte permanente, tá? Então o nosso gabarito aqui fica na letra E. Aqui na letra A ele até traz a permanente, mas aí ele vem com artigo moderno, aqui ele cagou tudo, aqui também pecou em tudo, e aqui também. Tá? Então a gente fica realmente com o nosso gabarito na letra E, perfeito? Então vamos lá, olha só, questãozinha número 6, o que ela vem dizendo? O censo escolar é uma pesquisa estatística realizada para a coleta de informações sobre a educação básica no país. Ele diz aqui, ó, sobre a temática, é incorreto afirmar, pelo amor de Deus, marque isso aqui, tá? Ele quer a incorreta, perfeito? A letra A vem dizendo assim, ó, é uma ferramenta, né, fundamental para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas, e com isso acompanhar a efetividade das políticas públicas. Isso aqui está correto, exatamente, isso aqui está correto, mas ele quer o quê? Ele quer incorreta, tá? Porque o censo escolar, ele é uma ferramenta essencial, tá? Para que os gestores os gestores e outros atores educacionais eles possam compreender, né, o contexto educacional e acompanhar a efetividade das políticas públicas em diversas esferas, tá? A letra B fala assim, ó, é realizada anualmente e a declaração é obrigatória somente para todas as escolas públicas do país. Já começou a dar ruim, não foi? Além disso, é regulamentada por instrumentos normativos que instituem a obrigatoriedade, os prazos, os responsáveis e as suas responsabilidades, bem como os procedimentos para a realização de todo o processo de coleta de dados. Isso aqui está errado, tá? A declaração do censo escolar ela é obrigatória para todas as escolas da educação básica, tanto faz se ela é pública ou se ela é privada. Então dizer que é somente para as escolas públicas deixa a questão errada, perfeito? Então aqui a gente já tem nosso gabarito. A letra C, ela fala que a pesquisa estatística tem um caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira etapa do censo escolar coleta as informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. E a segunda etapa, né, coleta as informações sobre os movimentos, o movimento e o rendimento escolar dos alunos ao final do ano letivo. Isso aqui está correto, tá? Ele é dividido sim em duas etapas e a primeira é a coleta de dados sobre as características gerais da escola, tá? Dos gestores, da turma, dos alunos, profissionais, enfim. A segunda etapa é a coleta, né, sobre o movimento e o rendimento dos alunos no final do seu ano letivo. Então, isso aqui também está correto, a gente já achou o nosso gabarito. A letra D, ela fala que é uma pesquisa estatística que abrange as diferentes etapas de modalidade da educação básica e profissional, né, no ensino regular, né, tanto faz no infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, e no especial, tá, as escolas e classes especiais, como a educação de jovens e adultos, o nosso famoso EJA, tá, e a educação profissional e tecnológica também, tá, que são aqueles cursos técnicos que a gente tem. Isso aqui também, tá, isso aqui também é abrangido, tá, pelo censo escolar, e por isso também está correto. Questão 7, olha só, materiais recebimento. O que isso quer dizer? Olha só, o vendedor vai entregar os produtos comprados pela prefeitura de nossa cidade. Qual documento deve acompanhar os produtos necessariamente? Questãozinha fácil essa, não é não? Por quê? Porque olha só, ele vem dizendo edital e de licitação, nada a ver, tá? O edital de licitação ele é um documento que regulariza processo de licitações e define regras e condições que as empresas participem, por exemplo, de concorrência pública. Não tem nada a ver com esse documento que precisa ter, tá? Que os produtos têm que ser acompanhados por esse documento. A letra B fala que a portaria, pelo amor de Deus, né? Portaria é um ato administrativo que tem como objetivo estabelecer normas, instruções ou designações dentro de uma organização pública.
E a letra C fala que é nota fiscal. Essa tá dada, né? Imagina, você compra um produto, alguém vai te entregar, o que é que ele te entrega junto? A nota fiscal, né, amigo? Pelo amor de Deus, essa aqui, não vou nem terminar o resto. Edital de homologação não tem nada a ver. E o recibo poderia ser, né, um que talvez desse aqui uma bugada na cabeça de vocês. Ah, eu acho que dava para marcar recibo. Não. O recibo ele pode ser emitido como um comprovante de recebimento após a entrega dos produtos, tá? Mas ele não é um documento obrigatório, tá? Que deve acompanhar o produto durante a entrega. Esse documento obrigatório tem que ser a nota fiscal, perfeito? Então, nosso gabarito fica na letra C. Questão 8. Olha só, acerca dos usos dos vocativos na redação oficial, assinale a única alternativa, amigo, incorreta, tá? A única alternativa incorreta. Não vai me marcar a correta não, pelo amor de Deus. Olha só, em comunicações digitais, em comunicações dirigidas ao chefe do poder, utiliza-se a expressão excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora, né? E o cargo respectivo, seguido de vírgula. Isso aqui está correto? É óbvio que isso aqui está correto, tá? O tratamento, né, do excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora, né, é seguido sim do seu cargo e é usado nas comunicações formais com o chefe, tá? Com os chefes, né, dos poderes, como por exemplo o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados e até mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Então isso aqui está correto. A letra B fala que em comunicações dirigidas às autoridades que não sejam dos chefes do Poder Executivo, mesmo aquelas tratadas por Vossa Excelência, receberão o vocativo de senhor, senhor ou senhora, né, seguido do cargo respectivo. Isso aqui também está correto, tá? Por quê? Porque quando a comunicação ela é dirigida a autoridades que não fazem parte do poder executivo, né, desse poder executivo, legislativo, enfim, de todos os poderes, o vocativo que é utilizado é o vocativo senhor ou senhora, tá? A gente esquece aqui o excelentíssimo senhor e senhora, porque isso aqui fica só para o chefe dos poderes, perfeito? Então isso aqui está correto. E obviamente seguido do cargo, tá? A letra C fala que na hipótese, né, da comunicação com particular, utiliza-se o vocativo senhor ou senhora. A gente pode fazer isso, né? E a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor, que é o beneficiário, né, o usuário ou o contribuinte. Isso aqui também está correto, tá? Por quê? Porque em comunicações com particulares é permitido, tá? A gente tratar com senhor, como senhora, né, seguido do termo que identifica a pessoa, né, no contexto da instituição, que vai ser o beneficiário, o usuário, o contribuinte, enfim. Então isso aqui também está correto, tá? E a letra D fala que quando o destinatário for particular, pode-se utilizar senhor ou senhora seguido do nome particular, pode-se utilizar o vocativo prezado senhor ou prezada senhora. Ed, isso está correto? Isso aqui também está correto, tá? Porque ao se comunicar com os particulares, a gente já viu que é permitido usar, né, esse vocativo senhor ou senhora, seguido do nome do destinatário, ou a gente também pode usar essa expressão pronta, né, que é prezado senhor ou prezado senhora. Não vai mudar muita coisa, mas pode ter essa variação. E a gente chega no nosso gabarito na letra E, que fala que em comunicações emitidas por autoridades e dirigidas a autoridades do mesmo nível, tá, hierárquico, pode utilizar o vocativo digníssimo ou ilustríssimo. Não, tá? Por quê? Porque o uso do digníssimo ou ilustríssimo não é recomendado na redação oficial, tá? No caso da comunicação entre autoridades do mesmo nível hierárquico, o vocativo que a gente mais utiliza é o vocativo que você utiliza, por exemplo, como um particular, que é o senhor ou senhora, tá? Seguido do cargo do destinatário, conforme, né, as normas as normas de simplicidade e de objetividade que a gente tem no nosso manual de redação da Presidência da República, tá? Então o nosso gabarito aqui é a letra I. Questão 9, olha só. Assinale a afirmativa correta sobre a gestão de documentos arquivísticos e as suas fases. A gente já viu isso aqui, eu acho que 1 zilhão de vezes, tá? Opa, vamos lá. Acho que a gente viu isso aqui já 1 zilhão de vezes, mas vamos lá.
Olha só, a letra A fala que as atividades do protocolo e as técnicas específicas de classificação ocorrem na segunda fase da gestão de documentos. Está errado, tá? Essa questão das atividades de protocolo, que é o registro, a classificação e distribuição, né? E de classificação dos documentos ocorre na primeira fase, tá? Da gestão documental, a chamada fase corrente. E essa fase ela é dedicada, né, à organização e ao controle dos documentos que estão em uso ativo. Então dizer que isso aqui faz parte da segunda fase deixa a alternativa errada. A letra B fala que na fase de produção os documentos devem percorrer um fluxo para o cumprimento das funções que deram origem à sua criação. Aqui está correto, tá? Nessa fase de produção os documentos eles são gerados para atender uma finalidade específica e para isso eles seguem, tá, esse fluxo de trabalho que é para cumprir, né, as funções administrativas e legais para os quais eles foram criados. Então aqui a gente tem nosso gabarito. A letra C, ela fala que a gestão de documentos assegura de maneira eficiente a eliminação de arquivos de valor secundário que não são mais do interesse do órgão produtor ou acumulador. Olha só, a gestão de documentos ela visa todo o ciclo de vida, tá, dos documentos, incluindo tanto o descarte quanto a preservação de documentos com o seu valor histórico, informativo ou probatório. Além disso, a eliminação do documento ela é feita de forma criteriosa com base em quem? Naquela famosa tabela de temporalidade, tá? E não apenas porque o documento ele deixou de ser interessante para o órgão, tá? Então fazer essa maneira, ele fala que de maneira eficiente a eliminação dos arquivos secundários que não são, tá, mais interessantes. Não tem nada a ver com isso aqui, só com isso aqui, tá? Tem a ver com vários outros fatores e por isso esse item está errado. A letra D fala que a fase de destinação ocorre com a transferência dos documentos para o arquivo permanente ou com a eliminação prevista na tabela de temporalidade e da destinação do documento. Aqui também a gente tem um problema, porque embora, tá, a destinação dos documentos ela ocorra, tá, conforme a tabela de temporalidade, a fase, tá, dela de produção é essencial para atender o fluxo e o propósito do documento. E que fase é essa? Essa fase está lá na letra B, que é a fase de produção, tá? Então dizer que a fase de definição ocorre a transferência do documento para o arquivo permanente ou a eliminação prevista na tabela de temporalidade e a sua destinação documental, isso aqui está errado, porque essa fase não é a fase de destinação, tá? Essa fase seria mais na fase de produção. Show? Então nosso gabarito, letra B. Vamos lá, questãozinha 10, ó. O pronome de tratamento devem ser utilizados na redação oficial. O pronome magnificência é utilizado para qual cargo? Vamos lá, galera. Na letra A ele fala que é prefeito. Para prefeito a gente utiliza mais a questão do excelentíssimo, tá? Excelentíssimo senhor prefeito, blá blá blá, entendeu? É mais isso aqui. Ok? Já o nosso gabarito fica na letra B, que é o reitor de universidade. Essa palavra, tá? Vossa magnificência, tá? É utilizado mais para reitores de universidades, perfeito? É uma questãozinha meio chata, mas dá para matar, por quê? Porque isso aqui você, ó, cordial você encerra, não dá para marcar isso aqui. Arcebispo também, você não vai chamar arcebispo de magnificência, né? E a letra E fala que é arquiduque, também é outra situação. Arquiduque a gente usa mais para a questão de alteza, né? Alteza. E a gente viu aqui que talvez o que pudesse confundir era o prefeito municipal, mas o prefeito municipal ele não tem toda essa formalidade, tá? Então fica mais para o reitor de universidade, portanto o nosso gabarito é a letra B. Olha essa questão 11. Arquivologia. Quais são os 3 modelos de arquivamento de documentos? Quais são os 3 modelos? E aí, o que é que você acha que é daqui? Olha só, vou adiantar para vocês, tá? Essa questão
ela traz a respeito dos principais, tá, métodos de arquivamento dos documentos e com base em diferentes critérios que a gente tem, tá? E isso para quê? Para organizar e para facilitar a documentação do arquivo, tá? E quais são esses três métodos que a gente tem? É o alfabético, o geográfico e o numérico, tá? Gabarito letra C. Por quê? Porque o alfabético ele organiza os documentos pela ordem alfabética, com base no nome, né, no título ou em alguma palavra-chave. Já o geográfico, ele vem de acordo com a localização geográfica que se dá, através de cidades, estados ou país, enfim. E o numérico é com base nos números, tá? Com o número de identificação ou até mesmo ordem de chegada, perfeito? Então a gente tem aqui isso aqui como sendo os três métodos de arquivamento. Anos, data, século, não tem nada a ver. Isso aqui piorou ainda, tá? Imagem, texto não. Arquivo presumível também não. Ativo presumível não, tá? Então, os três métodos de arquivamento que a gente tem aqui, que é mais utilizado, são o alfabético, o geográfico e o numérico, perfeito? Gabarito letra C. Questão 12. Nossa, olha o tamanho disso, cara. Esse princípio, juntamente com o do controle da administração do Poder Judiciário, nasceu como Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites de atuação administrativa que tenha, né, por objeto a restrição ao exercício, né, de tais direitos em benefício da coletividade. Falou em benefício da coletividade, você guarda isso aqui, tá? E aqui, que melhor se enquadra na ideia de que a relação administrativa, a vontade da administração pública é o que decorre da lei, ele vem trazendo. Esse texto aqui embaixo, ó, refere-se a qual princípio, tá, galera? A qual princípio se refere toda essa ruma de coisa que a gente leu aí, que eu tenho uma raiva de texto grande que só Deus sabe. Olha só, isso aqui se refere, tá, ao princípio da legalidade. Por quê? Volta mais aqui em cima. Olha só, quando ele vem trazendo aqui que estabelece limites para atuação, porque a lei, ó, isso porque a lei, né, ela define e estabelece esses limites da atuação. Isso aqui, tá, tem a ver com o princípio da legalidade, que a lei determina o que será feito, tá? Ela molda aquilo ali e impõe limites, perfeito? Então, quando, né, a questão afirma, né, que a administração pública ela só pode agir conforme a lei, ou seja, a sua vontade e as suas ações são limitadas e definidas pela legislação. Então, ela te dá a margem, né, de até onde você pode ir. E por isso é o princípio da legalidade. A gente já viu que impessoalidade... Opa! A gente já viu que... Tive que aplicar um corte aqui porque saiu, mas olha só. A gente já viu que impessoalidade tem a ver, né, com... Impessoalidade tem a ver com você tratar todo mundo, tá, de maneira igualitária, tá, sem favorecimento de ninguém, né, de terceiros ou favorecimento pessoal. Moralidade tem a ver com ética e moral, tá? E a gente tem também aqui a parte de supremacia do interesse público. Isso aqui, tá? A supremacia do interesse público, ela afirma que o interesse público ele tem que prevalecer, tá, sobre o interesse privado. E a gente tem aqui também o da proporcionalidade, que isso aqui nada mais é do que visa, né, as adequações das ações administrativas aos fins que se deseja atingir, ou seja, o equilíbrio em medidas que serão dotadas para trazer, tá, esse equilíbrio, essa proporcionalidade, perfeito? Então o que mais se encaixa ali é o princípio da legalidade. Questão 13, olha só. Quando são criadas pessoas privadas pelo Estado, busca-se uma maior agilidade, né, e liberdade de ação. Entretanto, como há interesses públicos, essas pessoas nunca serão regidas totalmente pelo direito privado. Disse que eles se aplicam o direito privado derrogado, né, pelo direito público. O que aí a questão vem trazendo aqui, né? Essa afirmativa ela caracteriza o que? A administração direta? Não, né, galera? Isso aqui se caracteriza na administração indireta, tá? Por quê? Porque a administração direta ela é composta, tá, e criada
pelo Estado, pela União, enfim. E ela vem trazendo ali as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade economia mista, tá? E essas entidades, elas são regidas por um regime jurídico misto, ou seja, elas aplicam o direito privado com derrogações do direito público, ou seja, o direito público ele te dá uma margem de liberdade, mas ele não solta a tua mão total, tá? Então, é por isso que a gente tem essa parte da administração indireta, perfeito? Autarquia e fundação, eles fazem parte, tá, da administração indireta, mas eles estão contidos dentro, né, da administração indireta. Então, o que melhor descreve esse enunciado aqui do que ele quer, essa melhor características, é a questão da administração indireta, perfeito? E a gente vem chegando no final na questão 14, que ela diz: assinale a alternativa que não apresenta uma função do protocolo. A gente já viu que o protocolo tem diversas funções, mas ele quer uma que não apresenta uma característica. É de registrar documento apresenta. Eu já vi que tem que registrar. E endereçar. Endereçar também, tá? É uma característica do protocolo, porque ele também, além dessa questão de endereçar, ele encaminha os documentos para os setores responsáveis adequados, tá? E a letra C fala que é classificar os documentos, a gente já viu, que é registrar, classificar, encaminhar, endereçar, né? Enfim, e o que fica fora, essa questão de julgar os documentos. Isso aqui não tem nada a ver com uma das características, uma das funções, tá, do protocolo. O protocolo não tem essa função de julgar documentos. Essa função de julgar documentos, ela não faz parte da responsabilidade do protocolo, perfeito? Então aqui a gente chega no final. Chegamos ao final do simulado 7. Provavelmente logo mais sairá o simulado 8. Possivelmente sairá o simulado 9 e depois vem a nossa revisão de véspera, tá? E aí, meu amigo, vai ser questão para mais de meta, perfeito? Então fica ligado aí no canal, tá? Eu tive que aplicar um corte aqui, tive que parar, tive que resolver umas outras coisas depois que eu fiz a introdução do vídeo. E agora eu voltei aqui, terminei de gravar e eu tô morrendo de sono. Tô doido para dormir, mas só vou dormir à noite. Agora eu preciso editar esse vídeo para deixar ele pronto para vocês poderem acesso ainda hoje à noite, perfeito? Então, galera, se inscreve no canal, dá aquela força, dá aquela moral, tá? Fortalece o nosso trabalho aí, que a intenção é não parar. E qualquer coisa, aciona meu direct lá no Instagram, tá? Lá no Instagram. E você já sabe, aí abaixo na descrição tem os links, tá? Link do Drive, link do meu canal, do meu grupo de WhatsApp exclusivo, tá? E lá dentro do grupo do WhatsApp exclusivo você também tem acesso a esse Drive, tá? A hora que quiser, e lá sempre você vai estar recebendo atualizações a respeito dos concursos e a respeito também de quando sair vídeo novo, documento novo, enfim, esse tipo de coisa, perfeito? Então, falou e até a próxima.